Queridos, eu quero aproveitar essa oportunidade para te fazer um convite. Já tem aproximadamente 2 anos, eu creio, que eu frequento o Holy Hour, que é um movimento de homens que buscam maior integridade, né? Eu creio que num país como o nosso, que vive uma situação bastante atípica, problemática, mais do que nunca nós precisamos encontrar um posicionamento, tomar um posicionamento em relação a determinadas situações que nós estamos encontrando. E eu quero deixar esse convite para que você também venha conhecer esse movimento. É um movimento de homens, como eu disse, realmente pessoas que querem mudar suas vidas, que querem investir no seu relacionamento, na sua família, no seu interior, acima de tudo. E o convite consiste exatamente nisso. Venha conhecer o nosso trabalho, venha nos acompanhar todas as segundas-feiras aqui, buscando exatamente aquilo que falta na sua vida, ou acrescentar alguma coisa, ou aperfeiçoar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Venha conhecer esse espaço, venha conhecer irmãos, pessoas maravilhosas, empresários de multidenominacionais, digamos assim, né, instituições. Nós não temos aqui um vínculo de igreja específica. Então, venha, independendo de você conhecer ou não a fundo esse Jesus Cristo do qual nós falamos, nós temos a certeza de que Ele tem muito mais para te dar. Ofereça aquilo que você tem para que esse trabalho realmente continue sendo desenvolvido de forma a honrar, a glorificar o nome desse Deus maravilhoso que nós conhecemos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, que eu te convido mais uma vez para que venha conhecer esse trabalho. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no Muito boa noite a todos vocês. Prazer enorme mesmo estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tenho participado de alguns já aí e de novo me senti muito honrado e privilegiado por estar aqui de novo com vocês. A última vez que eu estive aqui a gente falou sobre inteligência espiritual no mundo do trabalho e hoje a proposta é a gente falar um pouquinho sobre caráter social, o caráter dos negócios e o caráter cristão. Então, só antes da gente começar, dizendo que aqui não tem nenhum dono da verdade, eu sou, assim como vocês, um pecador alcançado pela graça de Jesus Cristo e que tenta todo dia, trabalhando no mundo dos negócios, conseguir influenciar o mundo dos negócios com um caráter cristão. E aqui o que eu proponho para a gente aqui, nesses minutos que a gente vai passar junto, é uma análise nossa a respeito do caráter cristão versus o caráter dos negócios. E a gente fazer a pergunta, claro, ou seja, quem influencia mais? Será que o caráter do mundo, o caráter social, o caráter dos negócios influencia mais a gente como cristão ou o inverso? Será que nós, como cristãos, conseguimos influenciar o mundo, os negócios e a forma quando a gente reage a essas coisas no dia
dia, tá? Então, entendam isso como um confronto do bem, um confronto positivo, um confronto que a palavra de Deus faz com a gente toda vez que a gente se debruça nela na busca da verdade, ok? Vocês concordam aí comigo nessa viagem, hein? Podemos seguir em frente? Então vamos lá. O texto bíblico que eu queria dividir com vocês é Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu frisei ali o termo potestade. Eu não sei se você já se ateve alguma vez ou se interessou em saber o que é uma potestade. Uma potestade é qualquer força, qualquer instituição, qualquer ideologia que impõe a você um comportamento, que faz com que você até subconscientemente exerça um comportamento, às vezes até sem querer. Então, a gente tem várias potestades atuando no mundo. Uma potestade é tudo aquilo que impõe a vontade dela sobre você e às vezes faz com que você tome atitudes mesmo sem querer ou sem perceber. Essa é a atuação de uma potestade. E no mundo dos negócios a gente fala de caráter social ou caráter dos negócios. Nós temos um caráter social, nós temos uma média de caráter. E a pergunta é: quem influencia quem? Será que o caráter social é uma potestade tão grande que ela lidera os nossos atos e o jeito que a gente se comporta no dia a dia, até sem a gente perceber ou sem querer? Então, para a gente poder responder essas perguntas, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o caráter dos negócios, ok? Então vamos começar. Alguém gosta dessa imagem aí, ó? Vocês gostam, não? Tem alguém aqui que porventura fala assim: hoje eu vou sair no horário do rush. Eu quero acertar aquele horário onde tem muito carro na rua. Alguém gosta de engarrafamento aí ou não? Tem gente que gosta, de repente é um relax. Mas na média, pelo que eu entendo, na média, uma boa parte, ninguém gosta disso. Mas tem uma pessoa que há um tempo atrás disse assim: eu amo engarrafamento. Eu acho lindo o engarrafamento. Vocês lembram de alguém que disse isso ou não? A Graça Foster, presidente da Petrobras, ex-presidente da Petrobras. Numa entrevista lá em Porto Alegre, inclusive, ela disse assim: olha, eu acho lindo o engarrafamento, porque o meu negócio é vender combustível. Ela não tem razão? A empresa dela vende gasolina. Quanto mais carro ela vê na rua, melhor, não é? Não entra aqui em conta meio ambiente, não entra em conta crescimento sustentável, embora tudo isso tenha lá na página da Petrobras, quando a gente fala de missão, visão e valores. Mas por que para ela engarrafamento é bom a despeito de qualquer outra coisa? Porque o mundo dos negócios, ele tem um caráter que a gente chama de utilitarista. O mundo dos negócios quer fazer grana, quer fazer lucro. E às vezes não importa como. Eu não sei se vocês lembram do caso de uma empresa chamada Enron, que alguns anos atrás, para vender mais ações no mercado, eles maquiaram os balanços deles. Foi uma catástrofe. Fez com que vários pais de família que compraram ações da Enron, depois de que descobriram que ela estava falida e que os relatórios eram maquiados, essas pessoas perderam casa, perderam sustento. Por quê? Porque o que vale na lógica de uma boa parte dos negócios é fazer grana. Eu quero ter lucro. Recentemente, por exemplo, teve uma marca muito conhecida nossa que se manchou. Muito feio. Por quê? Porque existe uma legislação que diz que você tem que colocar limite na emissão de poluentes no ar. O que é mais fácil? Eu ajustar todo o sistema do meu carro, do motor e de exaustão e de escape, para que efetivamente eu cumpra essa norma. Isso vai custar alguns milhões de dólares, mas e se eu fizer um gato no sistema? E se eu der uma enroladinha? Aí eu consigo vender carro sem fazer os ajustes que preciso e ganho dinheiro. Isso é um caráter utilitarista. Vou dar um outro exemplo. Na década de 70, a Ford
produziu esse carro, e esse carro, o nome dele era Ford Pinto. A Ford tinha um problema com esse carro. Ela fez esse carro e o chicote elétrico do carro passava muito próximo ao tanque de combustível atrás. E começou a acontecer um problema com esse carro. Quem viveu na época aí, não foi o meu caso? Quando batia, ou tinha uma batida, um encosto na traseira do Ford, o Ford explodia. Tanto que o pessoal começou a fazer uma campanha dizendo assim, olha, fique longe da minha traseira, porque eu sou explosivo. Esse carro tinha um grande problema estrutural, e a Ford tinha algumas opções. Uma opção da Ford era fazer um recall do carro. Fazer um recall, consertar tudo, e isso ia custar alguns milhões. E o que a Ford fez? Fez um cálculo. E qual foi o cálculo que ela fez? Se eu fizer um recall desse carro e consertar todos eles, eu vou gastar 137 milhões de dólares. Agora, se eu pegar e aumentar a minha área jurídica e eu começar a pagar benefícios para quem entra com um processo, para cada morte, para cada acidente que ele fique inválido, ou alguém que reclame simplesmente no PROCON, vamos dizer assim, eu vou gastar cerca de 50 milhões de dólares. O que a Ford optou? Eu aumento a minha área jurídica e não conserto o que precisa ser consertado. Isso é uma visão utilitarista. Então, só para a gente entender, o caráter dos negócios é fazer dinheiro. Às vezes, independente da forma. A gente foi apresentado à grana, o mercado foi apresentado à grana, e o grande negócio, o grande caráter do mundo dos negócios é utilitarista. Eu vou ganhar dinheiro. Então, se a gente fosse resumir, esse aqui é o Gordon Gekko, um personagem do filme Wall Street, ele diz o seguinte: greed is good. Ganância para o mercado é bom. Então, no mundo dos negócios, teoricamente, se você não for ganancioso, você não é uma pessoa que gera lucro. A ganância é boa. Se a gente fosse resumir, então, como é que o caráter do mundo, o caráter social se coloca, ele foi dividido no tempo mais ou menos assim, ó. Até um tempo atrás, o caráter que dominava o mundo era um caráter aristotélico. E o Aristóteles dizia o seguinte, que o homem é bom, a situação não faz o ladrão, o crime não compensa, e o que faz a gente seguir adiante é cooperação e lealdade. Só que o grande problema é que em 1532, esse pensamento foi quebrado. E ele foi quebrado por um homem chamado Maquiavel. Vocês já ouviram falar ou não? Esse senhor, o Nicolau Maquiavel, ele disse o seguinte: Aristóteles está errado, porque o homem é lobo do homem, a situação faz o ladrão, os fins justificam os meios, e o que leva o pessoal adiante é rotina e punição. Se eu for perguntar para vocês, vocês acham que a gente vive hoje num mundo, num caráter aristotélico ou maquiavélico? A minha experiência trabalhando com empresas e com homens de negócio diz o seguinte, que o nosso discurso é aristotélico, mas a nossa prática, o caráter social, a potestade social, nos força a ser maquiavélico. Eu vou dar algum exemplo, só porque até tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, de alguns ensinamentos de Maquiavel, tá? Isso aqui está no livro O Príncipe, que o Maquiavel escreveu. Ele dava dicas de liderança para os reis. Eu simplesmente substituí a palavra monarca ou rei por líder, tá? Então, olha o que Maquiavel dizia. Um líder não pode e não deve manter a sua palavra quando isso for prejudicial aos seus interesses. Um líder não pode e não deve manter a sua palavra quando isso for prejudicial aos seus interesses. Um líder deve ser hábil na arte de simular e dissimular, porque quem engana sempre achará quem se deixa enganar. Legal, né? O líder deve delegar a outros as tarefas odiosas e reservar para si apenas as tarefas que lhe rendam glórias e atributos positivos. É sensacional esse Maquiavel, não é? O que mais? O líder deve buscar não ser odiado por ninguém, mas como isso é praticamente impossível, ele deve evitar a qualquer custo ser odiado pelos mais poderosos. Se for para escolher alguém, né? Como é difícil ser amado e temido, é muito mais seguro ser temido do que amado. O que mais que ele diz? O líder que deseja se manter no poder não pode ser bom o tempo todo. A bondade deve ser usada no tempo correto.
Sabe aquela lógica que a gente usa aqui? Notícia ruim, como é que a gente dá? Tudo de uma vez. E notícia boa? Aos pouquinhos. É Maquiavel que disse isso. Juntando tudo que Maquiavel disse, surgiu um outro cidadão chamado Adam Smith, que é o pai do capitalismo de mercado. E o que o Adam Smith disse? Que num ambiente competitivo, as ambições individuais servem ao bem comum. Então some Maquiavel, some a ganância, some a vontade de fazer um lucro desenfreado, some um caráter utilitarista, e a gente desenhou uma potestade de mercado. Uma potestade que faz com que você se preocupe só com o seu umbigo. Costumo dizer que a gente vive numa sociedade umbigólatra, aonde o que importa é o teu umbigo. Se a tua empresa estiver boa, se você estiver vivendo bem, se você estiver ganhando dinheiro, se você estiver com saúde, o resto, segundo Adam Smith e Maquiavel, o resto se ajeita. Agora, quando a gente compara isso com a distribuição de renda no mundo, o que aconteceu? O que isso fez? O capitalismo fez a gente chegar num ponto hoje que cerca de 100 pessoas no mundo inteiro detêm quase 50% da riqueza do mundo inteiro. Porque se eu sempre tenho que ganhar mais, sempre tenho que ter lucro, sempre tenho que ganhar dinheiro, não importa a forma, a gente começa a concentrar riqueza sempre no topo da pirâmide. E isso é bom ou não? Boas perguntas. Dinheiro, no final das contas, é bom ou não? Na lógica capitalista, ele é o centro da atenção. As pessoas não se preocupam mais com o trabalho, elas se preocupam com o que elas vão ganhar com aquele trabalho. Elas não se preocupam qual é o efeito ao entorno do lucro, desde que o lucro venha. O grande problema e que a gente tem que responder é: será que isso que o mercado mostra, que é o caráter dos negócios, impacta positivamente ou negativamente em nós que somos cristãos? E a pergunta é: será que o dinheiro deixa a gente pior ou melhor quando a gente fala em termos de cristianismo? O que vocês acham? Não precisa responder, tá bom, vai. São perguntas difíceis e, como eu falei, ia ser um confronto com as nossas atitudes. E esse cidadão ali é um professor chamado Paul Piff. Ele é especialista no mundo no que a gente chama de psicologia social. E ele fez algumas experiências interessantes para saber qual que é o efeito da grana, do dinheiro, no nosso dia a dia. Então, o que ele fez primeiro? Ele fez um joguinho, não sei se vocês já jogaram Monopoly, ou é banco imobiliário, tal, que simula mercado. Só que o que ele fez? Ele pegou e chamou as pessoas para o laboratório dele, certo? E ele pegou essas pessoas e dividiu para jogar o Monopoly. Só que o que ele fez de diferente? Ele chegou e de cara, então chamou eu e o Fraga, por exemplo, para jogar banco imobiliário, mas de partida eu saí com 5 vezes mais dinheiro do que o Fraga. E ele começou a filmar a atitude dessas pessoas enquanto jogavam Monopoly. E ele começou a ver que o que acontece com as pessoas que têm mais dinheiro? Elas começam a ter uma posição diferente em relação à pessoa que não tem dinheiro. Então, quando elas iam mexer a pecinha no tabuleiro, elas batiam com força. Aí elas começavam a contar o dinheiro toda vez, porque elas tinham um maço de dinheiro. Então elas ficavam todo momento contando o dinheiro. Tinha umas torradinhas na sala, e quem comia a torradinha? O rico. O cara tinha uma postura de domínio sobre o outro, e eles filmaram isso. O vídeo ali não está funcionando, mas depois vocês podem procurar Paul Piff na internet e ver no YouTube. E ele fez algumas outras experiências. Por exemplo, ele pegou e deu dinheiro para as pessoas. Pegou várias pessoas, ricos e pobres, e deu dinheiro para elas, deu dinheiro com um objetivo. Falou assim, ó, esse dinheiro que vocês estão recebendo, vocês vão ter que doar para outras pessoas. E ele viu, e assim, daí o pessoal pergunta, mas quanto? Doe o quanto você quiser para quem você quiser. E depois ele mediu quem doava mais. E vocês acham que quem doa mais é o rico ou o pobre? Pobre? Verdade. Cerca de mais da metade das doações, muito mais da metade, foram feitas pelos pobres. Os ricos não doavam. Ele fez outra experiência. Ele criou jogos.
Então ele colocou as pessoas na sala, deu uma regra dos jogos e ele deu dicas de trapaça. Falou assim, olha, essa aqui é a regra do jogo, mas se você fizer isso, 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 você consegue dar uma trapaceada e você ganha o jogo. Aí ele viu, quem que trapaceava mais, os ricos ou os pobres? Ele fez outro teste, ele deixou espalhado no laboratório baleiros com balinhas e com um aviso, apenas para crianças. E ele filmou quem ia lá e pegava as balinhas. Quem pegava mais as balinhas, os ricos ou os pobres? Ah, triste, né? Vamos adiante. Esse aqui é legal, ele fez um outro experimento. Ele começou a medir na rua, sabe essas guias elevadas onde passam os pedestres, que os carros têm que parar para o pedestre passar? Ele começou a filmar quem que não respeitava e tocava o carro em cima dos pedestres. E ele fez um gráfico interessante, olha só. À medida que o nível do carro aumenta, o desrespeito aos pedestres aumenta também. Então o que o Paul Piff começou a observar? Ele começou a observar que, na verdade, a lógica da gente querer crescer e a gente querer ganhar dinheiro é lícita. Todo mundo quer progredir na vida. E ele diz isso mesmo, nós estamos numa escada. E nessa escada, todo mundo quer ascender socialmente. Você quer fazer o teu negócio render, você quer ganhar mais dinheiro, você quer ser mais rico. Só que ele descobriu uma coisa, que à medida como a riqueza aumenta, junto com a riqueza aumentam senso de direito, senso de privilégio, egoísmo e ganância. O dinheiro traz junto com ele aquele tipo de comportamento social. E aquilo ali é uma potestade. Porque parece que todo mundo que vai ascendendo começa a ter comportamentos parecidos, sem perceber às vezes. E se isso aqui, o senso de direito, o senso de privilégio, o egoísmo e a ganância crescem à medida que a grana vem, o que diminui? A caridade, a empatia e a compaixão. Então o caráter dos negócios faz isso com as pessoas, na média. Se a gente for colocar isso em comparação com renda, isso aqui é uma pesquisa que o Datafolha fez em 2007, ele fez perguntas para as pessoas dependendo da renda. Por exemplo, é certo ou errado mentir para o imposto de renda? Para quem ganha menos de 20 salários mínimos, 34% diz que é errado. Ou diz que é errado, não pode mentir. À medida que a renda aumenta, quem tem mais de 20 salários mínimos fala assim, não tem problema mentir para o imposto de renda não. Ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Questões como o aborto, por exemplo. À medida que a renda do cidadão aumenta, a opinião dele sobre o aborto muda. Se eu sou mais pobre, eu sou contra o aborto. À medida que eu vou enriquecendo, eu tendo a ser mais favorável. A outro, você mentiria para não magoar uma pessoa? Ou seja, você faltaria com a verdade para preservar relacionamento? À medida que a renda cresce, as pessoas mentem mais. Por quê? Para que a política prevaleça. E o que isso tem a ver com o caráter cristão? Vamos chegar lá. A pergunta é, esse é o caráter do mundo dos negócios, na média. E existem outros tipos de caráteres. Por exemplo, o cristão. Quem influencia quem? Quando a palavra de Deus em Mateus 5 diz que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo, e que os homens olhariam as nossas boas obras e glorificariam ao nosso Pai que estás no céu, qual é a lógica então? Será que nós, e a pergunta que eu faço para mim também, será que o mundo dos negócios mais me influencia ou eu em que influencio ele? Porque é uma luta difícil, porque sou eu contra uma potestade, sou eu contra uma lógica social que me impõe comportamentos, às vezes até sem eu perceber. Então vamos falar de outras alternativas de caráter, certo? A gente tinha o caráter aristotélico e o maquiavélico. Hoje em dia, por exemplo, já tem uma corrente, liderada inclusive por vários cristãos,
que diz que nós deveríamos ser capitalistas conscientes. Eu não sei se vocês assistiram o filme Uma Mente Brilhante, mas fica a dica, quem não assistiu. Esse filme conta a história desse senhor ali, o John Nash, que foi um dos primeiros economistas que disseram que o Adam Smith estava errado. Porque o Adam Smith dizia que o melhor resultado vem quando você faz o que é melhor para você. E esse senhor falou assim, não, o melhor resultado não vem quando você faz o que é melhor para você. O melhor resultado vem quando você faz o que é melhor para você e para a cidade onde você mora. O que é melhor para você e para o condomínio onde você mora. O que é melhor para você e para o pessoal do Holy Hour. O que você faz que é o que é melhor para você e para o país onde você vive. Então começa a ter uma lógica onde o indivíduo começa a perder um pouco de espaço e a comunidade começa a ganhar. E talvez comece a se aproximar um pouco mais com o que Jesus disse. Mas vamos adiante, tem mais. Tem um caráter protestante, que talvez devesse ser o nosso arraigado. Aquele economista é um cara chamado Maximilian Weber, ou Max Weber, e ele escreveu um livro, alguns anos atrás, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele viu que o capitalismo, na verdade, nasceu de um grupo de protestantes, ele estudou muito esse pessoal, que ele dizia o seguinte, eles dão valor ao trabalho mais do que à riqueza. Então eles trabalhavam, a regra deles era, trabalhamos muito, ganhamos muito e fazemos o que mais? Doamos muito. A gente trabalha muito, ganha muito e doa muito. Então eu ajudo as outras pessoas. Eu dou o meu dinheiro, ele não fica parado. E outra, eu faço o melhor trabalho porque eu não faço pelo meu salário. Então, um protestante carpinteiro naquela época, quando ele pegava e fazia uma cadeira, por exemplo, um marceneiro fazia uma cadeira, ele não fazia pelo valor que ele ia ganhar. Ele fazia a melhor cadeira porque para ele, Deus estava olhando enquanto ele fazia aquela cadeira. Então, o produto dele era o produto do dom que Deus tinha dado para ele. Então, era a melhor cadeira da região. Outras pessoas iam comprar a cadeira dele, ele foi crescendo, ele abriu uma primeira marcenaria, uma segunda, uma terceira, criou um grupo, ficou muito rico. Só que o modo de vida dele era um modo de vida simples, regrado, baseado na fé. Ele trabalhava muito, ganhava muito e doava muito. Esse é o caráter protestante. Será que nós somos assim ainda? Será que nós trabalhamos muito, ganhamos muito e doamos muito? Ou será que nós estamos na lógica da acumulação e da ganância? Tem outro. Vamos para o caráter judaico então. O que a Bíblia nos ensina ou o que Deus passou para o judeu? Ele disse o seguinte, assim, ó, lá em Levítico, e vocês vão santificar o 50º ano, o ano do jubileu, e vocês vão apregoar liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano do jubileu vos será, e vocês vão tornar a cada um segundo a sua possessão e cada um a sua família. O ano do jubileu, Deus institui para os judeus, a cada 50 anos, 7 vezes 7 dava 49, depois de 7 períodos de 7 vinha o ano do jubileu, e nesse ano do jubileu, zera as dívidas. Eu devolvo a terra que eu peguei porque você não me pagou. Os teus filhos não iam ser meus escravos porque a dívida estava quitada. Então o que Deus teoricamente queria dizer com isso? Era um limite de acumulação, vocês concordam? A cada 50 anos era como se zerassem as bases. Vamos começar de novo. E as decisões ruins que você fez talvez não refletissem no teu filho. Teu filho não poderia ser escravo. Mas o teu filho também não ia ganhar uma herança sem nunca ter trabalhado. Ele ia ter que trabalhar também para juntar de novo. Então Deus dizia para os judeus, não acumulem tanto assim. Ele dizia uma outra coisa que não tem nada a ver com o que talvez o mundo dos negócios diz hoje. Ó. Ele diz o seguinte, que era a lei da respiga para os judeus. Quando também vocês forem colher a vossa terra, canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas que caírem vocês vão colher. Semelhantemente, não vai rabiscar a tua vinha, nem colherá os bagos caídos da tua vinda. Deixe lá para os pobres e para os estrangeiros. Era outra que no caráter judeu da época do Antigo Testamento, Deus dizia para eles, cara, não, vou trocar em miúdos, não seja canhinha, não seja ganancioso.
Quando você for chacoalhar o galho das azeitonas, não chacoalhe até cair tudo, deixe um pouquinho lá. Quando você for fazer a tua cega, colha só no meio do teu terreno, nas pontas, você não colha, porque tem gente pobre, estrangeiro, que vai passar na estrada, deixa ele roubar o milho dos cantos. Se você for colher e cair espiga no chão, não colha a espiga, deixa ela lá, porque alguém vai precisar. Lembram de Ruth, no campo de Boaz? O que ela estava fazendo? Respigando, pegando daquilo que caía. Ou seja, Deus dizia para o judeu, não sejam assim vocês. Esse era um outro tipo de caráter. Agora quer ser confrontado mesmo? É esse aqui. O caráter cristão, aquele era o caráter judeu. Aí aparece Jesus na ordem do dia. E teve uma pessoa que chegou diante de Jesus e saiu triste desse encontro. Vocês lembram qual que era ou não? Era um jovem pobre, né? Chegou um jovem pobre diante de Jesus e saiu triste desse encontro. Um jovem rico chega e sai triste desse encontro. Então Jesus olha para os discípulos e fala assim, eu vou dizer para vocês que é difícil de rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Aí os discípulos falam, não é possível, mas o senhor está enganado. É isso mesmo que o senhor está falando aí? Não, o senhor está parafraseando, não é bem assim. Daí ele falou, não, então eu vou ser mais enfático com vocês. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando a gente olha o caráter dos negócios como ele é feito hoje, o caráter utilitarista de acumulação, ganância e umbigolatria, ele hoje, na minha visão, é uma das maiores potestades a serem vencidas por pessoas que querem de alguma forma impactar, influenciar o mundo com caráter cristão. E é difícil falar isso para vocês, é difícil falar para mim. Mas quando você vai para o Novo Testamento, me diga uma parte onde Jesus fala bem de rico. Essa foi uma que eu contei. Jesus foi contar uma parábola que tinha um rico e um mendigo. Um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o tormento. Quem que foi para qual lugar? Jesus foi contar uma outra parábola de um cidadão que queria se aposentar e falou assim, ganhei um monte, folga, deita, se diverte, ó minha alma, porque eu tenho aposentadoria para o resto, tenho para mim e para os meus filhos. O que Jesus falou? Louco. Eu não quero dizer aqui que a lógica é, não, então eu não vou ser rico. Mas tem um perigo muito grande nisso. Tem um perigo na potestade do mundo dos negócios, na potestade que impõe a você um tipo de comportamento que talvez não tenha nada a ver com o que a gente está falando. Quem influencia quem, então? E se a gente for para a lógica, e se a gente for para a Bíblia ainda, para beber da sabedoria da Bíblia, a gente vai encontrar esse texto em Provérbios, no capítulo 30, no versículo 8 e 9, que é a conhecida oração de Agur, que talvez seja para nós a grande dica, o grande insight para as nossas vidas em termos de temperança. E Agur, o sábio Agur, quando vai orar a Deus, ele diz o seguinte: Senhor, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mas antes mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não negue e venha dizer quem é o Senhor, ou que eu empobrecendo não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Um caráter cristão constituído na sabedoria da Bíblia deveria ser traduzido na nossa vida como um fruto do Espírito chamado temperança. O grande problema hoje é que tem uma potestade colocada no mundo, e a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Tem uma lógica no mundo capitalista e de consumo que valoriza o que as pessoas têm e não o que elas são, que valoriza você em detrimento da comunidade,
que faz com que, com o passar do tempo, a tua ganância tome proporções que você às vezes nem perceba. Mas nós, se quisermos efetivamente ser o sal que essa terra precisa, a luz nesse mundo de escuridão, nós temos que pedir para Deus muita sabedoria, para que a gente consiga atuar em meios profissionais, na relação de amizade que a gente tem com as pessoas que a gente fala, e que a gente consiga, em última instância, ser luz em meio às trevas. E de que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder o que é o bem mais precioso, que é a nossa alma? Então Agur talvez tenha, nesse relance de sabedoria, tenha dado um antídoto para a gente contra o caráter utilitarista do mercado. A gente buscar a nossa prosperidade através da nossa porção acostumada. E não há nada de ruim nisso. A vida boa mesmo é a vida da porção acostumada. A vida boa mesmo é aquela vida que, quando você olha e vê o que deixou nos ensinado outro sábio, que foi Salomão, no final de Eclesiastes, e você pode ler lá na sua casa o livro de Eclesiastes, que é pequenininho, principalmente o capítulo 11 e 12. Quando chega no final da vida, um homem que teve tudo, todo o poder, toda a fama, todo o dinheiro que esse mundo poderia dar, ele teve. Quando ele vai orar no final da vida, ele fala assim: sabe do que eu tenho saudade mesmo? Eu tenho saudade da mesa farta e cheia lá em casa, com os meus filhos e os meus netos ao redor dela. Eu tenho saudade mesmo da casa barulhenta. Eu tenho saudade mesmo de quando eu fazia sombra para as pessoas da minha família, para os meus. No final das contas, ele diz: tudo é vaidade, tudo passa. Mas o que efetivamente fica é aquilo que Deus nos deu. E ele dá um conselho para nós que às vezes a gente esquece. Ele diz assim: se vai lembrar do teu Criador, lembre dele nos dias da tua mocidade, antes que venham dias maus. E é engraçado que os dias maus de Salomão não vieram pela pobreza ou pela escassez. Os dias maus de Salomão se apresentaram em palácio, riqueza, poder, fama, mulher. Então que nós, como homens de Deus, homens cristãos, que a gente consiga encontrar no meio de tudo isso que a gente vive hoje, de um mundo maquiavélico, utilitarista, ganancioso, umbigólatra, que ainda tenha um remanescente no meio de tudo isso, que não se corrompa, que saiba levar uma vida digna diante de Deus, e que tenha a hombridade de fazer uma oração difícil. E essa oração difícil é essa aqui. Será que nós teríamos coragem de dizer para Deus e falar assim: Senhor, se a riqueza for o motivo da minha caída, eu não quero. Mas também não me deixe pobre, porque a pobreza pode fazer que eu esqueça o teu nome, que eu perverta o teu nome, que eu use mão de artimanhas para fazer alguma coisa que jogue lama no teu nome. Eu não quero isso também. Mas me mantenha como uma porção acostumada. Me faz enxergar essas coisas nos mínimos detalhes no dia a dia da minha vida. É uma oração difícil. É uma oração difícil você chegar e fazer votos com Deus e dizer assim: que prevaleça o teu plano na minha vida e não o meu plano. Eu converso com muitos empreendedores e na lógica que eu vejo normalmente é que as pessoas querem se aproximar de Deus para que Deus de alguma forma turbine o negócio dela, turbine a carreira profissional dela, turbine a vida dela. Agora, os verdadeiros homens de Deus, eles não chegam até Deus para que Deus turbine a vida deles. Os verdadeiros homens de Deus se achegam a Deus e dizem assim: Senhor, como é que a minha vida, o meu negócio, os meus dons e os meus talentos podem turbinar o teu reino? É totalmente diferente. O verdadeiro empreendedorismo cristão não são homens procurando Deus para turbinar o negócio deles. O verdadeiro empreendedorismo cristão são homens que procuram Deus para que os dons e os negócios deles turbinem o reino de Deus. E se essa for a tua vontade, se esse for o teu desejo, eu quero dizer para você que Deus conta contigo. Porque Deus espera homens assim.
E não são muitos, porque quando a gente fala na lógica do sal e da luz, é um pouquinho de sal que faz o efeito. Um pouquinho de luz em meio às trevas dissipa quase uma grande quantidade de trevas. E que nessa atual circunstância que a gente vive, no meio do mundo que a gente vive, que Deus possa encontrar homens com esse coração. Homens aonde o caráter cristão influencia o mundo dos negócios e não o inverso. Eu queria fazer uma oração para terminar, se você pudesse colocar em pé. Eu fiz um voto parecido com esse alguns anos atrás. Cerca de 5, eu acho que já dei esse testemunho para vocês aqui, mas há 5 anos atrás, eu e minha esposa fizemos um voto com Deus. E o voto que nós fizemos com Deus é que a partir daquele momento, valeria o plano de Deus para as nossas vidas e não mais os nossos planos submetidos a Deus para que Ele aprovasse. E uma coisa que aconteceu na nossa vida é que a gente mudou da água para o vinho. A gente começou a viver de uma forma diferente como a gente vive. O meu emprego mudou, a profissão da minha esposa mudou, o jeito que a gente se relaciona mudou. Mas é uma coisa difícil de se fazer. Mas eu quero propor isso essa noite. Você não vai precisar se identificar, você não vai precisar vir aqui à frente, não. Mas eu quero dizer para você que se você quer viver e experimentar o que efetivamente é o plano de Deus para a tua vida, você obrigatoriamente tem que fazer essa oração. Você tem que dizer o seguinte: Senhor, a minha vida só tem um propósito, e o propósito da minha vida é glorificar o teu reino. Eu só existo, meus dons e talentos só existem por uma causa: fazer com que o teu reino cresça. Convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Convenha que eu seja o instrumento e o Senhor seja o tocador. Convém que eu cumpra aquilo que o Senhor quer. Mas isso é uma oração de humildade, é uma oração de humilhação. É uma oração também de dizer: me mantém com a porção que o Senhor quiser. Me dá aquilo que o Senhor acha que vai ser bom para que eu consiga cumprir o chamado que o Senhor tem para mim na minha vida. E Deus precisa e conta com homens assim. E nessa noite, se você quiser, você pode fazer essa oração fazendo como um voto a Deus. Não é fácil, mas tem uma lógica na época de Israel, do povo judeu, que era comum esse comentário no meio das tropas, que era o seguinte: o Deus de Israel não gosta de covardes. O Deus de Israel não conta com covardes. E eu vou dizer para vocês que não tem outro jeito melhor do que gastar a vida que não seja gastar ela a serviço do nosso Deus. Então você pode curvar sua cabeça. E nessa noite, Senhor, nós como homens nos colocamos ante a Ti, diante da Tua presença, e entregamos as nossas vidas, ó Pai. Eu não sei quantas pessoas aqui no meio têm feito um voto, mas essa noite eu sei que é uma noite de voto e de conserto. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor anote os votos que são feitos aqui essa noite. De homens que se colocam à disposição dizendo assim: Senhor, eu desejo que a minha vida sirva única e exclusivamente para engrandecimento do Teu reino. Que sejam os Teus planos na minha vida e não os meus planos colocados à Tua disposição. Usa, Pai, usa o meu negócio, usa os meus dons, os meus talentos, usa tudo que eu sou e tudo que eu posso fazer para engrandecimento do Teu reino. Essa noite eu faço um voto contigo. E o voto meu é que seja a Tua vontade na minha vida e não a minha vontade, Senhor. O plano que o Senhor tem preparado para mim, eu quero viver ele na integridade, na essência, na totalidade. Que o Senhor cresça e eu diminua, mas não há prazer maior na minha vida do que te servir e engrandecer o Teu nome. Nos use, ó Pai, e use aqueles homens valorosos e corajosos que hoje se colocam à Tua disposição para que nós efetivamente sejamos ponto de influência num mundo tão caído e tão pervertido. Que a gente possa efetivamente, ó Pai, ser sal dessa terra e luz desse mundo. E que no final do dia, ó Pai, depois de uma ação, depois de uma vida dedicada ao Teu reino e à Tua causa, a gente possa voltar para casa, ó Pai, com sentido de dever cumprido, te entregando tudo que o Senhor nos deu, te devolvendo tudo, nossos dons, nossos talentos, nosso dinheiro, nossa família, nossos negócios, porque tudo é Teu, ó Pai, e só nos cabe retribuir ao Senhor. Nos abençoe, ó Pai, que no meio dessa sociedade tão caída e perversa,
a gente possa achar guarida em Ti, e a gente possa ser aquilo que esse mundo tanto precisa, ó Pai. Que a redenção desse mundo comece através das nossas vidas, mostrando para eles o que significa servir a um Deus tão amoroso, a um Deus tão maravilhoso quanto o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.